Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro, desenvolvedora back-end especialista na Zup, e hoje a gente vai falar sobre um tema que em algum momento da carreira a gente vai encontrar com ele. Inclusive, esse momento pode ser até mesmo quando a gente está ali lendo requisitos de vagas para pessoas desenvolvedoras. E é o TDD, que em inglês significa Test Driven Development. E trazendo para o nosso português, nada mais é que um desenvolvimento orientado a testes. Então, roda a vinheta e bora começar. E aí, o que é o TDD? Bem, ele é uma abordagem que dá ênfase aos testes unitários, e o ponto-chave é escrever os testes imaginando que o código com as regras de negócio já está todo desenvolvido, quando na verdade não está. E aí, fazendo um paralelo para o nosso dia a dia, né, num fluxo mais comum, a gente pega a tarefa que a gente tem que desenvolver, a gente analisa o design, como que isso vai refletir no nosso projeto, depois codificamos e, por fim, geralmente a gente vai para os testes unitários. Mas a proposta do TDD é que depois da análise do design da solução, a gente já implemente os testes. E aí, só depois disso, a gente vai para o código com a regra de negócio. E tem até uma zoeira que rola, que é falar que o TDD é teste depois do deploy, que na verdade é uma realidade, né, assim, comum, e é um cenário que acontece e não é de hoje, né. O TDD não é um tópico quente criado recentemente para melhorar a qualidade das entregas. Ele surgiu mais ou menos ali nos anos 90, na época que apareceram as metodologias ágeis, Extreme Programming, com o Kent Beck. E para quem não conhece, né, o Kent Beck, ele é um engenheiro de software, um dos engenheiros de software signatário do Manifesto Ágil. E abrindo uma observação aqui, no canal da Zup tem 2 lives com ele. Sim, são 2 lives com Kent Beck, entrevistado por Zupers. E uma delas fala sobre quais são os critérios para que os testes sejam bons, como que a gente considera, né, que os testes estão bons. E a outra fala sobre um manifesto de como que a gente está incentivando pessoas desenvolvedoras a evoluírem. Então, assim, vale muito a pena assistir essas 2 lives. Mas, voltando para o assunto, o Kent Beck, ele tem um livro que é todo dedicado ao TDD. A capa dele, em português, chama TDD, Desenvolvimento Orientado por Testes. A gente vai deixar na descrição desse episódio, né, essa referência e todos os outros materiais que a gente for citando. E antes da gente se aprofundar no TDD, é muito importante a gente entender os conceitos de testes unitários, né? Até porque a gente vai precisar desenvolver eles antes da regra de negócio, quando a gente segue o TDD. Quando a gente olha ali para a nossa famosa pirâmide de testes, o teste unitário está na base ali. E são os testes mais rápidos e mais baratos que a gente tem para poder executar. E eles são de responsabilidade das pessoas desenvolvedoras. E eles testam ali o menor pedaço possível do seu código, que são os seus métodos. Então, quando a gente pega uma funcionalidade para testar, a gente cria diversos cenários. E não só pensando ali no que a gente chama de cenários felizes, né? Onde que é o cenário ideal, onde tudo dá certo, flores. Até porque a gente sabe muito bem que os bugs estão aí para comprovar que a vida não é feita só de alegrias. Então, os testes unitários, quando são bem feitos, eles nos fazem exercitar esses cenários alternativos, com diversos parâmetros de entrada, tentando prever o que poderia dar de errado naquele trecho de código e que a gente consiga refatorar para que ele sobreviva à loucura que é um ambiente produtivo. Então, a ideia é que a gente entregue sempre a nossa melhor versão de um código para um ambiente produtivo. E os testes unitários atuam ali, né? Toda a camada de testes, né, atuam ali como prevenções, né, de erros em ambientes produtivos. E vale entrar nesse ponto aí super importante que são testes bem feitos que vão muito além de atingir apenas uma porcentagem de cobertura. As coberturas de testes, muitas vezes, elas são pré-requisitos para o nosso código ser mergeado numa branch principal, seja ela a master, a main. Mas, vamos ser sinceros, né? É muito simples a gente criar um teste que não testa absolutamente nada e ainda assim ele conquista ali a porcentagem que essa
ferramenta faz, né, e calcula ali para a gente no final do dia. E aí entra a pergunta, né, do que adianta eu ter uma obrigatoriedade de cobertura, mas não serem testes que fazem sentido. Então, não adianta muita coisa. É interessante, é importante a gente ter um requisito de quantidade de cobertura de testes? É muito importante. Só que para resolver esse problema de ter códigos, né, ter testes que façam sentido, a gente pode tratar isso no code review. Quando a gente for analisar o código dos nossos amiguinhos ali, né? Analisar também os cenários que essa pessoa está testando, sugerir melhorias, ou até mesmo novos cenários de testes que poderiam estar faltando ali naquele momento. E aí entra outra dúvida, né? Por que a gente deve escrever testes unitários? Algumas assim das vantagens de escrever esses testes é diminuir ali a quantidade de testes manuais, porque eu tenho uma opção de fazer isso de forma automática e de uma forma barata, que roda super fácil. Além disso, quando a gente faz esses testes, a gente diminui a quantidade de bugs do sistema que podem subir para o ambiente produtivo, porque eu faço esse exercício de pensar os cenários, conseguir antecipar o que poderia dar errado, né? Todas as coisas imprevisíveis que poderiam acontecer em produção. Outro ponto super importante é a confiança que uma boa cobertura de testes legais dá para o time. Principalmente quando a gente tem que fazer algum tipo de refatoração. Para mim faz toda a diferença isso. Imagina que você está entrando hoje num projeto super complexo e você vai atuar numa tarefa que você precisa adicionar uma nova feature. Ou se não, dar manutenção em algo que já existe. Quando você olha que tem testes para os cenários garantindo que a regra de negócio está ali sendo testada, você fica muito mais confiante de, tipo assim, olha, se eu fizer alguma coisa errada aqui, um teste vai dar erro e eu vou saber que eu saí do caminho que eu deveria estar saindo. Faz toda a diferença essa questão de ter bons testes escritos. E agora que a gente viu mais sobre esses testes, vamos voltar ali para o TDD. E mais específico, o mantra do TDD. O mantra é Red, Green, Refactor, que nada mais é que vermelho, verde, refatorar. O vermelho, a gente escreve um teste pequeno, que não vai passar inicialmente, ou até mesmo pode até dar algum erro de compilação, porque não vai ter as implementações. Então, voltando para o nosso cenário, peguei uma feature para desenvolver. Primeiro, eu vou escrever testes para ele, um teste pequeno. Quando eu rodar esse teste, vai dar um erro ali vermelho, falando que, opa, peraí, a regra de negócio que você está tentando validar com o seu teste não está funcionando. Mas é porque a gente não implementou ainda. Aí a gente vai para o próximo passo, que é o chamado verde, né? Que é fazer com que os testes funcionem. A gente vai implementar de uma forma simples a regra de negócio. E essa forma simples pode até levar a gente a cometer alguns pecados ali no código, adicionar duplicações, algum code smell, mas o objetivo nessa etapa do verde é fazer o teste passar. Então, ok, implementei minha regra de negócio, executei novamente os meus testes, que antes estavam falhando, agora eles vão dar certo, vai ficar tudo verdinho. E entra para a última parte, que é muito importante, a gente não pode pular ela, que é o refatorar. É um momento que a gente faz com que o nosso código fique o mais limpo e o mais legível possível. A gente vai eliminar todas as duplicações, os code smells, todo o acoplamento que a gente pode ter criado, enfim, tentar deixar o código mais limpo possível. E tem até uma frase em inglês sobre o TDD que fala make it green, make it clean, que significa faça ficar verde, depois faça ficar limpo. E esse é o ciclo do TDD, ele vai se repetir por várias vezes, porque a ideia é que a gente escreva testes para pedaços de códigos pequenos, e não um teste enorme que vai testar várias coisas. E aí você vai direcionando a sua implementação pelos testes, pelos cenários, adicionando métodos, retornos, etc.
Para tudo aí. Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o Zuptec Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta, como boas práticas de programação, TDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível. Os conteúdos já estão todos no nosso canal e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá. E aí, outra grande contribuição que o TDD teve foi do Robert Martin, que também é conhecido por Uncle Bob. E para quem não conhece, ele também foi um dos signatários do Manifesto Ágil, e ele é escritor assim, de vários best-sellers da nossa área, como Código Limpo, Arquitetura Limpa, e teve um artigo no blog dele, que foi postado ali por volta de 2005, que ele oficializou a forma como ele estava visualizando o TDD. E ele oficializou criando 3 regras super simples. A primeira regra é: você não tem permissão para escrever nenhum código em produção, a menos que seja para fazer um teste de unidade com falha passar. Ou seja, você tem que escrever os testes primeiro. Descreva através ali dos testes unitários o comportamento que você quer criar no sistema. E aí só depois que você criar os seus testes, você vai para a implementação do código em si, da regra de negócio. O segundo ponto é que ele disse que você não tem permissão para escrever mais de um teste de unidade do que o suficiente para falhar, e que as falhas de compilação são falhas. E basicamente essa segunda regra, ela diz para a gente que a gente tem que fazer esse processo todo de uma forma mais incremental possível. Então, escrevo um teste ali, beleza, resolvo ele, vou adicionando novas regras de negócio, novos testes, então, de forma incremental. E por fim, a terceira e última regra que ele criou, ele disse que você não tem permissão para escrever mais código de produção do que o suficiente para passar no teste de unidade com falha. Isso significa que não vale trapacear. Implemente apenas o necessário para fazer os testes passarem. Então, vamos supor que eu fiz um método que soma 2 valores. Antes disso, eu criei o teste de unidade ali para eles, testando as somas, valores nulos, o comportamento. E aí, quando eu vou implementar essa regra de negócio, além de implementar a soma, eu implemento também a multiplicação. E aí, o que essa terceira regra diz é que não, eu tenho que focar em implementar apenas para fazer o teste passar, eu não posso começar a implementar outras features. E outro ponto interessante nesse artigo é que ele fala que um código testável é um código desacoplado. E se a gente seguir as boas práticas, a gente vai fazer com que a nossa unidade de código seja mais independente possível, para que a gente possa testar ela de forma isolada. Então, sim, né, um código testável, ele acaba sendo um código super desacoplado. Ok, mas e aí? A gente entendeu que o TDD é um ciclo que prioriza o teste para depois desenvolver as features e, por fim, refatorar, que é um passo importante. Mas qual que é o benefício disso, né? A proposta é que você saia de cada um desses ciclos com um código mais limpo e mais acoplado por causa da refatoração. E, além disso, para que a refatoração seja mais segura, ela vai ter os testes de unidade que você já escreveu anteriormente, que vai garantir que a regra de negócio vai continuar sendo seguida. E, além disso, né, algo que todo mundo sempre fala é que os testes eles vão servir como uma documentação para os próximos desenvolvedores, próximas pessoas desenvolvedoras que atuarem ali dentro do seu time. E, por fim, vamos ter uma melhor cobertura de testes, que vai além da porcentagem, que inclui testes muito bem feitos. E eu até vejo, assim, pessoalmente, uma questão de foco e de disciplina no que está sendo desenvolvido, porque é preciso ter muita atenção para seguir essa técnica. Esses benefícios que eu citei são bem parecidos com os benefícios dos testes unitários, mas, né, é importante a gente lembrar que o TDD ajuda, mas ele não garante um bom design de código. Tudo depende das nossas escolhas e da forma que a gente está implementando. E sobre pontos de atenção, né, depois que a gente fala sobre os benefícios, é o fato que o TDD requer um tempo adicional para escrever testes e também manter eles. Às vezes, os testes usando o TDD,
eles podem ser formulados ou aplicados incorretamente. Até mesmo o sem TDD, né? De forma geral, a gente pode acabar fazendo coisas que não fazem muito sentido. Então, vai ser necessário esforços ali para poder manter e garantir que eles estão seguindo um fluxo ideal. E aí, depois disso tudo, o TDD é algo aplicável no dia a dia? E na minha experiência, eu vejo que é aplicável sim. Tem desafios, porque a gente acostuma com a mentalidade de escrever os testes só depois que tudo estiver pronto. E aí é toda uma mudança de mentalidade para a gente agir de forma diferente. Mas é questão de treino para a gente conseguir mudar isso tudo e fazer de outra forma. Eu vejo que é difícil, por exemplo, a gente cobrar o domínio do TDD de uma pessoa que está iniciando a carreira, porque tem muita coisa para absorver. Por exemplo, entender o que são testes unitários, como que a gente faz ele bem feito, estudar as bibliotecas para teste, como desenvolver asserções para vários cenários, aprender sobre mocks, como criar mocks que respeita ali o limite e não vai atrapalhar seus testes. Aprender o que deve ser testado e o que não deve ser testado. Então, não dá para abraçar o mundo. Eu vejo que a gente tem que escolher as nossas batalhas. Eu mesma tenho alguns cenários que eu me sinto mais confortável aplicando o TDD. Por exemplo, corrigindo bugs ou adicionando uma feature numa estrutura já existente. Para mim é tranquilo. Mas quando a gente pega para fazer algo do zero ali, tem que ter um nível de abstração um pouco maior. E aí é um exercício que exige ainda mais disciplina. Bom, pessoal, esses são os principais conceitos sobre TDD. E estamos no fim do meu primeiro monólogo aqui no Zupcast. Queria ouvir muito de vocês, o que vocês acharam desse nosso modelo aqui de conteúdo. Então, deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram, quais próximos assuntos que a gente pode trazer aqui nesse formato bem objetivo para a gente desbravar esses termos técnicos. E todas as referências que foram citadas vão estar na descrição do episódio. Se foi útil para você, compartilha com outra dev, outra pessoa desenvolvedora que também pode aprender e tirar dúvidas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube, para poder acompanhar os próximos episódios e também lá nas nossas redes sociais, que é @ZupInnovation. Muito obrigada e até a próxima!